Olá, sejam todos muito bem-vindos ao quarto dia de programação do aniversário de nosso município, que este ano está comemorando 210 anos da instalação de Santo Antônio da Patrulha. E a programação de hoje é uma parceria com a Secretaria de Educação do município, com o painel Santo Antônio, um olhar interdisciplinar, uma aula coletiva sobre Santo Antônio da Patrulha. Boa noite, comunidade patrulhense. A Secretaria Municipal de Educação, nesta semana do município, traz uma leitura, uma aula interdisciplinar sobre o ponto de vista de Santo Antônio da Patrulha. Estão aqui conosco a professora Sandra Helena Rocha, coordenadora pedagógica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Inês, do bairro Bom Princípio, a Aline Tedesco, diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Telmo Martins, da localidade de Cantagalo, e a professora de Geografia, Simone Andrade das Neves, da Escola Municipal de Ensino Fundamental 12 de Outubro, da localidade de Imbiruçu. A gente traz essa ideia também como homenagem ao município, mas também como homenagem aos professores municipais. Nesse período muito difícil, né, que os professores estão se desdobrando para levar as aulas numa realidade muito diferente, né, entre as localidades, e numa realidade muito complicada também na questão dos alunos, com alunos com dificuldades de acesso, né, e a Secretaria tem se desdobrado para conseguir oferecer condições, tanto na questão ou de material impresso, ou de acesso à questão tecnológica e digital aos alunos. É um período de grande desafio para todos nós, né? E estamos aqui para trazer essa questão de Santo Antônio. O município tem apostado cada vez mais no protagonismo de seus professores, né? A secretária tem feito nas redes sociais o quadro de professor para professor, e nós estamos aqui nesse projeto piloto, que vão ter outros desdobramentos, nós vamos convidar outros colegas, sempre proporcionando a questão do protagonismo do professor, né? Então, buscamos essas interações, né, para nós falarmos sobre Santo Antônio da Patrulha, sobre o aspecto das linguagens, da ciência, da geografia e da história também. Na questão histórica, eu inicio aqui com uma imagem de Santo Antônio, feita pelo meu colega Renan Santos, do Casaril, uma foto do Casaril aqui ao amanhecer, e para verificar essa questão da permanência do patrimônio cultural enquanto fonte histórica. Mas não só o patrimônio cultural. A história é sempre um ponto de partida, representando um caminho que a gente pode trilhar partindo da realidade ou também buscando um ponto no passado. O que somos hoje é o resultado da ação das pessoas que vieram antes de nós. Isso fica claro nessa questão patrimonial. A ação das pessoas que vieram antes de nós surgiu das relações destes com o ecossistema, o ambiente geográfico e a construção cultural, entre outras situações. E falando nisso, nós estamos aqui num ambiente construtivo que me remeteu a isso. Nós temos aqui essa construção de pedra grés com estuque, né, com o revestimento interno que utiliza a questão da madeira da palmeira e da capororoca, e isso forma uma personalidade na questão arquitetônica e que também se reflete posteriormente nas questões narrativas da cidade. Então, a história está sempre presente em todas as situações. Na questão específica de Santo Antônio não é isolado do mundo. E a questão do Rio Grande do Sul e o que acontecia no mundo impactou a questão de Santo Antônio. Principalmente nas questões dos tratados, firmados desde o século XV até o fechamento com o Tratado de Badajoz no início do século XIX. Então, o Rio Grande do Sul era ora português, ora espanhol, né? E Santo Antônio, assim como o Rio Grande do Sul todo, ficava, digamos, nesse estado de liminar, onde ora era algo, ora outro. E virou um campo de disputa, né? E esse campo de disputa foi cada vez mais sendo fomentado até culminar na questão da nossa colonização, né? E fechado
através do Tratado de Badajoz. Então nós temos Tordesilhas, em 1494, a União das Coroas Ibéricas, de 1580 a 1640, que formou uma única nação ibérica, ou seja, essas ideias de divisões geográficas acabaram suplantadas, mas que retornaram após o final da União das Coroas Ibéricas, e foram sendo construídos tratados, como o Tratado de Utrecht, o Tratado de Madrid, na troca, né, da Colônia do Sacramento pelos 7 povos, e o que vai impactar essa questão, essa possibilidade de povoamento de Santo Antônio, que se dá justamente no contexto do Tratado de Madrid. Na questão das datas, que é importante a gente trazer isso, uma pincelada rápida, né? 31 de agosto de 1760, a criação da Capela Curada, né? Sob a questão do Inácio Zé de Mendonça, a Margarida da Exaltação da Cruz, né? Os fundadores de Santo Antônio, os fundadores miscigenados, que isso é muito importante para que a gente também consiga trabalhar com os nossos alunos e com toda a comunidade. Santo Antônio é oriundo da imigração e da miscigenação, desde o seu início, né? E isso em 31 de agosto de 1760, ou seja, a igreja chegava na questão do Brasil colônia, antes do Estado propriamente, né? A igreja chegava como referência na questão das localidades. E foi o que aconteceu com Santo Antônio aqui em 31 de agosto de 1760. Santo Antônio vai ser elevado à vila em 7 de outubro de 1809 e, finalmente, em 13 de abril de 1811, criada a Câmara Municipal e Santo Antônio se torna um município com leis próprias, né? E a partir dali nós temos uma história consolidada como município. Essas questões todas históricas, eu trouxe aqui alguns livros, né? E há de se fazer referência nessa questão de Santo Antônio, da importância que é o Raízes para Santo Antônio, o Raizinha, né? Então eu trouxe o último aqui, o último livro do Raizinha, e tem o Raízes também, e são poucos municípios que têm essa possibilidade de ter uma pesquisa tão profunda, né? E tão esmerada como Santo Antônio. Então é de fazer uma referência a todos os nossos historiadores que são base, né, no trabalho ali lapidar da questão histórica e que são base para a construção também de situações que são trabalhadas por nós, professores, né? Nós não somos historiadores, mas a gente é professor de história. E a gente utiliza esse material como base para as nossas aulas. Então, é de fazer uma referência a todos os historiadores patrulhenses. Eu não vou fazer referências individuais, porque pode ser que eu esqueça algum. Nós temos também o livro Imagens da Memória, né? Que também é uma boa possibilidade de trabalho em sala de aula. Também um resgate muito interessante do ponto de vista da fotografia, né? E aqui, um trabalho conduzido pelo meu colega Fernando Rocha Lauck, né? Também junto com o Museu Caldas Júnior. Então, o Santo Antônio tem essa base estrutural, no caso de pesquisa, muito importante e que nos possibilita esse trabalho com os alunos. Então, aqui, na questão das abordagens em sala de aula, eu criei a questão da divisão aqui, quanto professor de história, no processo linear, nas relações de transversalidade, partindo de fatos do cotidiano e do estímulo à pesquisa interdisciplinar. Então, a abordagem linear. A abordagem linear, ela possibilita o trabalho com as ideias de sincronia e diacronia na história. Então, a diacronia oferece uma ideia de linha do tempo e de sequência, enquanto que a sincronia se afasta daquele período e faz comparações com outros períodos. Então, é um tipo de abordagem e que ela é válida na questão do trabalho com a linha do tempo, na construção dos conceitos que eu já coloquei aqui de sincronia e diacronia e na consolidação das divisões formais da história. Outra abordagem que potencializa o trabalho interdisciplinar é uma abordagem por relação de transversalidade, que possibilita que fatos locais sejam inseridos numa realidade ampla. Então, a gente pode partir da nossa rapadura, chegar na questão geográfica, na origem da cana, já inserindo aí as questões de pesquisa em biologia também, né? Que é a cana originada da Nova Guiné. No comércio triangular, como que isso afetou as construções e o tráfico negreiro, né?
Na arte, na questão do Debré, que traz essa questão do trabalho nas usinas, no trabalho escravo, e não só nas usinas, mas no cotidiano brasileiro, né, dos séculos 16, 17, 18, e também no como isso impacta nas questões regionais, no caso da construção da Gaza, né, e como que isso impactou essa nossa questão regional especificamente. Então, essa é outra possibilidade de abordagem. Então, eu coloquei aqui a percepção, as possibilidades de abordagem por transversalidade, a percepção das relações entre os fatos locais e gerais, a compreensão das diferentes dinâmicas temporais e espaciais dos eventos históricos e o incentivo à interdisciplinaridade. Nós podemos também trabalhar partindo dos fatos do cotidiano, né? E aqui eu trouxe como exemplo a fonte imperial. E a partir daqui a gente constrói questionamentos. Por que fonte imperial? Construída sob ordens de Dom Pedro II. Por que Dom Pedro II? Porque teve Dom Pedro I, e a partir daí a gente vai criando uma linha de pesquisa. Isso foi feito através da fonte, né? Nós podemos partir a partir de em vários outros aspectos que fazem parte do nosso cotidiano em si. Essas abordagens históricas, então, são as possibilidades presentes inicialmente, que eu faria a proposição para trabalho em sala de aula. Eu fico aqui com essa breve introdução da parte da história e passo aqui na sequência para minha colega Simone Andrade das Neves, na Geografia. Boa noite. Então vamos à Geografia de Santo Antônio da Patrulha. Eu trouxe aqui para nós a coordenada geográfica da fonte imperial. Para nós entendermos essa coordenada, nós precisamos primeiro determinar duas linhas importantes no nosso globo terrestre. A linha do Equador e o meridiano de Greenwich, tá? A linha do Equador e o meridiano de Greenwich. Com essas linhas, os paralelos, longitude e a latitude, nós conseguimos, né, chegar a essa coordenada, tá? Então, a fonte imperial tem 29 graus, 55 minutos e 4 segundos. Sul, tá? E 50 graus, 31 minutos e 23 segundos oeste. Para entender o nosso clima de Santo Antônio, nós também precisamos pensar nas nossas linhas, aquelas que eu falei. Por quê? Próxima à linha do Equador, recebe mais luz solar, né? Então, o clima tende a ser mais quente aqui. E, próximo aos polos, o clima é frio. Então, o nosso clima é tipicamente subtropical, tá? Que apresenta elevadas temperaturas, né, no inverno, e nós temos chuvas bem distribuídas. Essas chuvas distribuídas nos favorecem muito na agricultura. A vegetação. Santo Antônio da Patrulha apresenta uma vegetação de gramíneas. Nós temos o predomínio, né, de pastos, criação de gado, né? Aqui é possível observar, né, uma imagem da localidade do Imbiruçu e também a plantação de eucaliptos. Imigração. O município de Santo Antônio da Patrulha foi um dos 4 primeiros do Rio Grande do Sul. Sua colonização iniciou em 1725, através da Sesmaria. Foi instituído o município em 1811 com a rota estratégica da cobrança de impostos. Então, passava-se aqui, né, a circulação do gado para a região norte, né? Então, foi a partir desse momento que começou, né, o conhecimento de Santo Antônio da Patrulha. No 6º distrito, que se deu início às primeiras imigrações, né? Primeiro vieram para cá açorianos, depois os italianos, os alemães e logo depois os poloneses. Nosso relevo de Santo Antônio da Patrulha, tá, tem formas em colinas com interflúvio. Esse interflúvio é porque se encontra, né, duas colinas e nesse meio, né, ocorre a vegetação, que é a maior parte que está preservada em Santo Antônio da Patrulha. O nosso relevo tem na época, né, da Quaternário, aqui era só deserto, era arenoso, né? Com o tempo, com a glaciação que ocorreu, né, foi mudando, né? Então, hoje a gente consegue observar ainda que ficou, né, essa parte do arenito Botucatu. Então, nós pertencemos, né, à formação Botucatu, que é observado,
né, nas pedreiras, né, aqui também, na nossa construção aqui, a gente usa muito essa pedra, né, que a gente não chama de pedra, sim de rocha, né, nas nossas construções. Aqui também uma foto da colina, né, que é o nosso relevo aqui em Santo Antônio. Aqui assim também mostra a formação Botucatu. A nossa economia é voltada, né, para a agricultura, a pecuária, a silvicultura e a industrialização. A silvicultura é o estudo para que o solo possa ser produzido de uma melhor qualidade. Tá? Industrialização, nós temos a indústria de doces, né, segundo distrito de Santo Antônio da Patrulha, e também nós temos metal e metalúrgica, a IMAP, né, e a Masal, que são empresas nossas aqui. O nosso solo está direcionado à prática da pecuária, estando associada, inclusive, à agricultura familiar e em pequenas propriedades. Né? A produção rural apresenta importantes peculiaridades dentro das comunidades e, consequentemente, a sua produção socioeconômica também bem diversificada. Então, o cidadão patrulhense está sempre buscando, né, conhecer o seu processo territorial, conhecer melhor o seu lugar, para poder produzir melhor e de uma melhor qualidade. Então, nós estamos com a população estimada hoje, né, isso é o censo de 2020, de 43.171 habitantes. Nossa unidade territorial, né, de 1.449.583 km². Nessa área, nós temos uma densidade demográfica de 37 habitantes por km². Né? O índice de desenvolvimento humano está em 0,71. O índice de desenvolvimento humano ele varia de 0 a 1 sempre, né? E é um dado bastante importante porque a gente consegue comparar de um país para o outro, de um município para o outro, né? E ele está ali entre a saúde, a educação e qualidade de vida. Uma didática, né, especial para a nossa geografia, nós podemos usar o Google Word, né, localizar imagens, localizar lugares, passear para o nosso município, né, usar as coordenadas geográficas, latitude, longitude. Né. Outro trabalho também, escolher 10 rótulos de produtos fabricados no nosso município e classificar ele, né, criar uma legenda e marcar lá no mapa. Outra é as músicas da Moenda, né? Elas trazem uma bagagem que trazem a descrição do nosso campo, da nossa vivência, do nosso interior. E elas conseguem trabalhar muito a geografia. Elas têm uma essência, né, na geografia, muitas delas. Então, através dessas músicas, de algumas que podemos escolher, né, nós podemos buscar trabalhar qual lugar que se refere à música, né? De que outros lugares essa música fala, quais frases levam a pensar os conceitos de geografia, né, que geografia trabalha, né? Como as músicas demonstram a extensão desse lugar e de que os lugares as músicas falam, quais podemos nos localizar. Né? Outro também é comparar o climograma de Santo Antônio da Patrulha com de outras regiões. Né? Nós vamos ver que o nosso clima aqui ele é um clima úmido, né? E um clima com chuvas bem distribuídas. E se comparar com outras áreas, nós vamos ver que não é igual, né? Que tem regiões, né, que são mais secas, né, do Brasil, né, e Santo Antônio da Patrulha, né, abrangendo a área do Rio Grande do Sul, está nesse clima subtropical. E também a observação de rochas, né, imagens de rochas. Então, essa foi minha fala, eu passo para minha colega, Aline Tedesco. Boa noite, eu sou a professora Aline, sou também diretora na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Tel Martins, na localidade do Sertão do Cantagalo. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a hidrografia do nosso município, Santo Antônio da Patrulha, que aniversaria nesta semana. A água está presente nos oceanos, nos mares, nos rios, nos lagos, nas lagoas, nas geleiras, no solo, nas gotas suspensas no ar e também nos seres vivos. E a hidrografia compreende toda a água existente no planeta, inclusive aquela existente nos seres vivos. E agora, qual é a distribuição da água no planeta? 97,5% do nosso planeta ele é composto
por água salgada. Apenas 2,5%, né, das águas do nosso planeta são água doce. E desses 2,5% de água doce, 68,9% estão nas geleiras. 29,9% são as águas subterrâneas. E 0,9% são provenientes da umidade do solo. Apenas 0,3% são águas presentes em rios e lagos, ou seja, próprias para o consumo. E o nosso município de Santo Antônio da Patrulha, ele é riquíssimo em recursos hídricos, que são aquelas águas superficiais e subterrâneas para o uso. Aqui em nosso município, nós temos a presença de 3 importantíssimas bacias hidrográficas para toda a região, não só para o nosso município. A bacia hidrográfica do Rio dos Sinos, a bacia hidrográfica do Rio Gravataí e a bacia hidrográfica do Litoral Médio, onde nós temos a Lagoa dos Barros, como comum aos municípios de Santo Antônio da Patrulha e Osório. E então vamos começar falando por uma bacia muito importante para o nosso município de Santo Antônio da Patrulha, né, que é a bacia hidrográfica do Rio dos Sinos, mas também para toda a região. Então aqui nós temos a queda da água no município de Caraá, aonde nasce o Rio dos Sinos. Esta queda da água tem mais de 100 metros de altura, uma água límpida, potável, aonde nós podemos perceber a riquíssima vegetação de Mata Atlântica que predomina nesta região. Também, nas imagens, podemos ver o curso do rio. O rio segue no seu curso superior, do qual Santo Antônio da Patrulha faz parte. Então aqui nós temos a imagem representada da bacia hidrográfica do Rio dos Sinos. Podemos ver que existem vários municípios que compõem esta bacia. Hoje, são 30 municípios que fazem parte da bacia hidrográfica do Rio dos Sinos. Essa bacia, ela é muito importante, porque ela ocupa 1,3% do território estadual e ela abriga uma população estimada de 1.447.678 habitantes. Nesta bacia hidrográfica, né, os principais rios afluentes, né, do Rio dos Sinos são o Rio Rolante, o Rio Ilha e o Rio Paranhana. E também os arroios Sapiranga, Pampa, Luiz Rau, João Correia e o Sapucaí. Né? Mas o que é, então, uma bacia hidrográfica? A bacia hidrográfica, nós temos uma região onde vários cursos da água desencadeiam num rio principal que leva o nome do rio, que é o Rio dos Sinos. Porém, podemos ver a abrangência desta bacia hidrográfica. Tamanha a sua importância. O clima da região é subtropical, com médias anuais em torno de 20 graus, e a média de chuva por ano é de 1.600 milímetros, distribuídos, então, nas 4 estações. Aqui está Santo Antônio da Patrulha, né, no curso superior do rio. O Rio dos Sinos, ele é muito importante para o nosso município de Santo Antônio da Patrulha e para a sua população, pois as suas águas são utilizadas para a agricultura, para a pecuária, para o lazer, pois na localidade do Monjolo, 5º distrito do município de Santo Antônio da Patrulha, existe um camping onde as pessoas vão no verão para tomar banho em suas águas límpidas e cristalinas. Também serve para o abastecimento público, porque existe a captação da água do Rio dos Sinos para o abastecimento, onde ela é tratada pela Corsã
e depois segue para as nossas casas. Então, por isso, nós precisamos estar sempre atentos à qualidade das nossas águas e sempre agir de forma responsável e consciente, evitando qualquer tipo de desmatamento da mata ciliar, evitando o descarte inadequado de resíduos e também a questão dos pesticidas, dos agrotóxicos que são utilizados nas lavouras, que podem, com as chuvas, ir parar nos recursos hídricos e contaminar a água. Além da mortandade dos peixes, esta água tóxica pode também causar sérios problemas à saúde humana. O nome Rio dos Sinos vem da sua sinuosidade. Ele é um rio que apresenta muitas curvas, ele é um rio sinuoso. Então, o nome Rio dos Sinos vem da sua sinuosidade. Mas nem sempre foi assim, pois antigamente a região do Rio dos Sinos era habitada por indígenas e então chamavam o rio de Cururuai, ou Rio dos Ratões do Banhado, espécie até hoje existente nas nossas regiões. E também de Rio Itapuí, que significa Rio das Pedras que Gritam. O nosso Rio dos Sinos, ele apresenta uma grande biodiversidade, tanto da fauna quanto da flora. Aqui nós temos a diversidade de peixes existentes nas nossas águas. Lambaris, cará, cascudo, o dourado, jundiá, piava, mussum, limpa-fundo e muitas outras espécies. Anfíbios como o sapo cururu, a rã-manteiga, a perereca do banhado, entre outros. Aves como o quero-quero, o João Velho, o martim pescador, a andorinha, a tesourinha, o João de Barro e também o maçarico de perna amarela. São alguns exemplos de aves existentes, então, na nossa biodiversidade. Espécies de répteis, como a tartaruga verde, tartaruga amarela, o cágado de barbicha, cobra verde, boi-peva, papa-pinto, jararaca. São algumas espécies de répteis, dentre muitas outras que existem. Mamíferos, como, por exemplo, ratão do banhado, gato do mato, capivara, priá, morcego pescador, graxaim, bugio, entre outros. Algumas espécies vegetais da flora do Rio dos Sinos são o ingá, o salgueiro, o sarandi, o açoita-cavalo, corticeira, bromélias, orquídeas, samambaias, araçá, canjerana. Presença de árvores de médio e de grande porte, características, então, da mata fechada, que é a Mata Atlântica. E também uma vegetação mais rasteira, característica da região dos Pampas, que são as gramíneas, com pequenos arbustos distantes uns dos outros. Agora, vamos falar um pouco de outra importante bacia hidrográfica, que é a bacia hidrográfica do litoral médio. Nesta bacia hidrográfica do litoral médio, está presente a Lagoa dos Barros. A Lagoa dos Barros, que ela é comum aos municípios de Osório e Santo Antônio da Patrulha. A área da Lagoa dos Barros é de aproximadamente 90,35 quilômetros quadrados. A Lagoa dos Barros é um local de maior captação da água do Planalto. Algumas atividades desenvolvidas na Lagoa dos Barros são atividades econômicas, lazer, esportes, como o windsurf e jet ski. Também nós temos um camping, onde as pessoas vêm com as suas famílias, principalmente nos finais de semana, aproveitarem as águas calmas e tranquilas da nossa lagoa. Também é utilizada para pesca e esconde muitas lendas, muito folclore, principalmente a lenda da Lagoa dos Barros. Também é um importante recurso para a captação e a irrigação das lavouras de arroz. Há mais de 70 anos ocorre a captação da água na Lagoa dos Barros para a irrigação da lavoura arrozeira. Porém, esta água, ela jamais retorna ao recurso hídrico, jamais retorna à Lagoa dos Barros.
ela sempre desce por gravidade. Então aqui nós temos imagens da nossa Lagoa dos Barros, que é uma alternativa para a diversão no verão. Também temos demonstrado aqui a captação da água para a irrigação da lavoura roseira, né? E a beleza que representa a Lagoa dos Barros. No nosso município de Santo Antônio da Patrulha, no 6º distrito, lá no Chicolumã, ocorre, então, a nascente do rio Gravataí, no banhado do Chicolumã. Banhado este, que é área de preservação ambiental, área de proteção ambiental, desde 1998, através de um decreto estadual de número 38.971, de 23 de outubro de 98. Então, a partir daí, o banhado do Chicolumã, Banhado Grande, Banhado dos Pachecos, passaram a ser área de preservação ambiental, devido à sua importância para toda a região. Os banhados, eles são muito importantes. Por quê? Porque eles funcionam como um ecossistema de transição entre os ecossistemas terrestres e aquáticos. O banhado, ele tem um potencial de armazenar água durante os períodos chuvosos e depois, nos períodos de seca, ele vai liberando paulatinamente esta água. Funciona como uma esponja. Então, eles são muito importantes e a preservação desses recursos são essenciais. Foram apresentadas 3 importantes presenças das bacias hidrográficas no nosso município. A bacia hidrográfica do Rio dos Sinos, com sua grande biodiversidade, a bacia hidrográfica do Litoral Médio, com a nossa querida Lagoa dos Barros, e também a nascente do rio Gravataí, localizada lá no banhado do Chicolumã. Essas áreas representam recursos hídricos de suma importância, não só para nós patrulhenses, mas para toda a nossa região e para o nosso Rio Grande do Sul. Porém, muitos desequilíbrios ecológicos estão ocorrendo nas nossas bacias, devido à ação humana. Aqui, nós podemos ver a poluição pelo descarte inadequado dos resíduos sólidos, também pelo lançamento de esgotos in natura diretamente dentro dos nossos rios ou recursos hídricos. O que ocorre na poluição das águas, que se tornam não só impróprias para o consumo, mas também acabam matando os seres vivos nelas existentes. Assim, podemos perceber que os nossos recursos hídricos, as nossas bacias hidrográficas, também sofrem com a ação humana. Sofrem com a poluição, com o descarte de resíduos não só sólidos, mas também de efluentes líquidos. Por isso, a consciência ambiental, a preservação, precisa ser participativa e coletiva. E então concluo com uma frase de Tales de Mileto, que diz: a água é o princípio de todas as coisas. A água, ela é um bem comum e por isso ela precisa ser preservada para continuar existindo com qualidade. O componente curricular Ciências da Natureza desenvolve 3 unidades temáticas muito importantes, que são ligadas à matéria e à energia, à vida e à evolução, e à Terra e o universo. Então, as ciências da natureza, ela dialoga muito bem com todas as outras áreas do conhecimento. Esta foi a minha participação. E agora eu convido a minha amiga e colega, professora Sandra. Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Sandra, sou formada em Letras e atualmente estou na coordenação pedagógica e na vice-direção da Escola Santa Inês. Eu vim trazer uma proposta para vocês interdisciplinar, juntando os componentes curriculares que aqui foram apresentados para vocês. Eu vou iniciar com uma frase da Clarice Lispector.
Tenho certeza de que no berço a minha primeira vontade foi a de pertencer. Por motivos que aqui não importam, eu de algum modo devia estar sentindo que não pertencia a nada e a ninguém. Nasci de graça. Por que pertencer? Porque pertencer ao espaço em que eu estou, espaço em que eu vivo, a minha comunidade, a minha família, os meus amigos. Pertencer do lugar de cada um, o saber de todos nós. Fazer-nos pertencer aonde nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Isso não importa. Importa é o que faz parte de nós e do nosso entorno. Nós fazemos parte de um todo. A Terra, a América, o Brasil, Santo Antônio, a nossa cidade, eu, nós. Nós fazemos parte de um todo, nós não somos exclusivos e nós não somos únicos. Partindo desse princípio, nós fazemos a integralidade de todos os componentes curriculares e de todo o nosso conhecimento. O lugar onde vivemos é bem pequeno dentro do mundo, mas o mundo que ele cria é enorme dentro da gente. Essa frase faz a gente refletir, faz a gente pensar no que nós temos no nosso interior, as nossas vontades, os nossos sentimentos. Por que escrever é fundamental no processo de criação literária? Por que nós temos que vincular a produção literária com a leitura e com a escrita? Se o importante é ler, se o importante é escrever. Nós temos que juntar o sujeito e o mundo, nós e a nossa criação. Nós não podemos simplesmente escrever por escrever, ler por ler. Temos que ter uma finalidade, temos que ter um objetivo. E para isso, nós vamos buscar nos componentes curriculares anteriores que foram apresentados aqui para vocês. Quando eu tomo conhecimento da minha história, do meu lugar, da geografia que pertence a ele, do ambiente, do meio ambiente e do que pertence a ele também, eu faço parte desse lugar. Eu faço parte de onde eu vivo. Isso me pertence. O mundo interior de cada um é uma rede histórica, geográfica, científica e particular. Precisamos ressignificar o processo de leitura e escrita. A vivência parte do concreto, onde estamos sujeito à vida, para o plano da ação, onde somos sujeitos da vida. Nós precisamos nos apropriar desse conhecimento que foi nos apresentado, para trazer ele para a nossa vida e aí então nós colocarmos ele na leitura e na escrita. Porque tudo precisa ter um objetivo, tudo está ligado e nós precisamos ressignificar toda essa ligação que existe. O processo da escrita, ele não precisa estar ligado aos processos literários. Nós podemos quebrar esse elo, porque isso não é o mais importante. Claro, temos que aprender, temos que conhecer, mas não precisamos basear o nosso conhecimento, a nossa produção no processo literário. O importante em todo encadeamento, em todo processo de criação, é valorizar as diferentes fontes, as diferentes visões, os diferentes sentimentos que cada um tem. A partir da observação, da descrição, organize-se as informações captadas pelos sentidos daquilo que foi apresentado anteriormente, da história, da geografia, das ciências. E aí, então, a gente começa a pensar em algo para produzir. O mais importante, ou o importante nas produções que iremos fazer, é valorizar aquilo que cada um sabe, aquilo que cada um tem, aquilo que cada um quer apresentar para o outro. Porque quando nós criamos, a gente não cria só para nós. Nós criamos para apresentar para o outro e também para sermos valorizados. E através desta valorização, cada vez mais pertencemos à nossa família, à nossa comunidade, ao lugar em que viemos, que vivemos, ao nosso município de Santo Antônio da Patrulha.
Quando nós conseguimos sentir esse pertencimento e levar isso para o nosso aluno, nós conseguimos sugerir, nós conseguimos propor algumas produções para ele. E essas produções, sejam elas de quais formas forem, elas devem ser valorizadas. Elas podem ser bastante artesanais, elas podem ser tecnológicas, científicas. O importante é que o aluno coloque na sua produção aquilo que ele vivenciou, aquilo que na sua memória ficou, aquilo que no seu sentimento e no seu sentido ele gostaria de comunicar a outra pessoa. A produção pode ser simples, ela pode ser complexa. O importante é que o aluno ou quem crie coloque na sua produção aquilo que ele quer que a outra pessoa veja, que ele quer que a outra pessoa leia e que ele quer que a outra pessoa sinta, assim como ele sentiu quando produziu. Como sugestão, nós podemos utilizar das sensações captadas para produzir legendas, frases, mensagens, textos. Não precisamos pedir ou cobrar para que o aluno faça grandes produções. Não, isso não é o mais importante. O mais importante é que ele se aproprie do seu conhecimento, que ele tome conta disso e que ele dê forma nisso na sua produção. Procurar imagens que tenham significado para o aluno. Não significa que os pontos turísticos eles devem ser desvalorizados do nosso município. Não, eles têm que ser valorizados. E nós temos que levar isso ao conhecimento do nosso aluno. Mas nós temos que valorizar o seu lugar, o lugar onde ele mora, a sua comunidade. Tem uma frase que complementa muito isso que nós estamos falando. É bem mais difícil julgar a si mesmo do que julgar os outros. Se consegues fazer um bom julgamento de ti, és um verdadeiro sábio. Está no livro Pequeno Príncipe, que muitos de vocês já devem ter lido e conhecido. E indico para quem ainda não leu. É muito bom para esse momento. Nesse momento de ensino remoto, procuramos possibilidades de produções e criações que os alunos possam fazer no seu ambiente familiar. Porque nós não estamos junto com o aluno para auxiliar na sua construção, na sua produção. Então, dentro das sugestões que podem ser colocadas, nós temos folders, fanzines, que o aluno pode confeccionar com o próprio material que ele tem em casa. Ele pode usar cartolina, folha de ofício, caderno. E nessa construção, ele coloca aquilo que ele aprendeu na história, na geografia, na ciência, e coloca ali também o seu ambiente, a sua família, a sua comunidade. Ele pode fazer um mapa, colocando legendas, indicando lugares, dando sugestões de pontos turísticos, levando até o caminho da sua casa, onde ele pode receber, não nesse momento, mas futuramente, ele pode receber pessoas que chegaram até lá através do seu folder, através da sua criação, através da sua produção. Porque isso foi o mais importante. Não houve cópia, houve produção própria. Nós podemos usar como possibilidade para esse momento também o recurso tecnológico para quem puder. Aqueles que não puderem, pode usar de recorte, colagem, desenhos, como eu mostrei anteriormente. Nós podemos usar uma selfie, um lugar que gostaríamos de estar ou que nos traga alguma lembrança, associarmos a palavras, construirmos frase. Isso é produção? Sim, isso é uma enorme de uma produção. Fazer-nos pertencer. Trazer para o outro aquilo que me pertence. E nisso eu coloquei todos os meus sentimentos, tudo aquilo que eu aprendi anteriormente e fiz uma produção. Eu coloquei palavras, coloquei imagens e produzi uma frase. Vida simples do interior. O dia mal amanhecia e o canavieiro, antes do luzeiro, já estava de pé. Cortando a cana pro gado, à luz de pixirica, firmado na lida, movido na fé. Essas imagens estão ligadas às palavras, à frase, mas elas poderiam ser recorte e colagem, poderia ser um desenho.
Cada um vai construir conforme a sua possibilidade, a sua condição, e então mostrar para o outro o que tem no seu interior. Precisamos levar o aluno a refletir, a buscar que onde ele vive, onde ele mora, é um lugar maravilhoso. Ele não precisa sair de onde ele está para ele querer pertencer. E para pertencer, assim produzir. Ferido está o melado no ponto de rapadura, e o bom e velho canavieiro é quem prova primeiro da sua doçura. Família, força, alegria, saudade, infância. O que nos leva a essas palavras? O que nos leva às imagens, ou os desenhos, ou os recorte e colagem? A saudade faz com que tenhamos força para seguir em frente e honrar a nossa história. Precisamos mostrar para o outro a nossa verdadeira história. Precisamos valorizar toda a produção que o aluno fizer. Sejam elas palavras, sejam elas frases, sejam elas textos, pequenos poemas ou mesmo pequenos versos. Este casario silencioso nos observa, fazendo de todos nós figurantes nesse cenário sempre presente e discreto. É muito importante darmos vez, voz ao aluno, para que ele não tenha medo de ler, para que ele não tenha medo de produzir. E a partir de então, a partir de trazer o pertencimento a ele, ele vai ter o prazer para ler e o prazer para produzir cada vez mais. Fica aqui o agradecimento da Secretaria Municipal de Educação e de todo o município de Santo Antônio da Patrulha, a participação das minhas colegas, professoras, né, nesse momento desafiador da pandemia e desafiador também desse processo, que é um processo diferente para todos nós, né? Um processo de distância, de distanciamento e de chegar ao aluno nessa forma remota, né? E que é um grande desafio na questão da comunicação. Fica aqui o agradecimento a Simone, a Aline, a Sandra, né, a todos os professores municipais, e sigamos com fé que a gente consiga em breve retornar às nossas atividades normais dentro da sala de aula, com outro processo e com muito aprendizado, né? O aprendizado que a gente vai ter nesse momento, que vai ficar nesse momento, é com certeza muito grande, inclusive na questão de saber quem são os nossos alunos, as limitações de acesso que eles têm, que eu acho que é uma coisa importante, que todos nós acabamos percebendo isso, mas também das possibilidades que abrem da gente interagir de outras formas também, né? A gente vai voltar para a sala de aula, mas os desafios tecnológicos vão nos transformar em um grupo de profissionais ainda mais habilitados, né? E ainda que se sentem mais desafiados a novos projetos. Eu acredito que vai ficar isso também na questão da pandemia. Esta aula é nossa homenagem ao município de Santo Antônio da Patrulha. Agradecemos a todos. Muito boa noite.